Olá, boa noite. Me chamo Lindy Maria. Formação, psicologia, atuação, psicologia organizacional, especialista, saúde pública, saúde mental e dependência química. Bem, apresentar um conteúdo voltado a vendas e loja C&A. Então, tenho uma trajetória de influência digital. Estou nas plataformas Google Meet e outras plataformas que promovem reuniões em meio à comunicação virtual. Sou alguém que apoio empresas a agregar recursos tecnológicos. Acredito no potencial dos colaboradores que sabem manusear os recursos tecnológicos e estou diante de um convite e abraçando a loja C&A e agradeço com toda essa minha bagagem, trajetória, jornada e experiência enquanto profissional, contribuir enquanto função na área de consultoria. Bem, tem toda uma organização tecnológica de um app funcional, loja C&A. E aí tem aquela descrição, minha loja C&A. Fiz um levantamento e uma análise e uma resenha crítica desse app que tem essa descrição de minha loja C&A. Interessante minha loja C&A, porque é um convite o cliente estar com o app numa funcionalidade de cliente e se sentindo pertencente à loja virtual. No entanto, o cliente também vive uma realidade e minha consultoria está voltada a esse contexto de realidade das clientelas. Realidade e clientela. Bem, então temos a página inicial desse app funcional e esse perfil do cliente. É interessante quem está nessa área de vendas, nesse movimentar de loja, traçar o perfil do cliente. O cliente entrou na loja, você tem que ter a visão desse cliente. Então, esse cliente está dentro da loja, tem os setores, em toda a organização dos setores, e você, enquanto funcionária, que precisa estar nessa funcionalidade geral de loja, você tem toda essa distribuição de estoque, provador e os outros compartimentos que a loja dispõe para o cliente. Então você, enquanto funcionária, empregada, como queiram chamar você, o tratar é de acordo com o seu chefe, sua chefia. Então, de acordo com sua chefia, você precisa estar inteirado e engajado nesse funcionamento de loja, de setores e atenção com o cliente. Bem, o perfil do cliente. E aí você que está diante das vendas já tem o perfil, os lugares que o cliente gosta de frequentar, quais as ocasiões que o cliente gosta de se apresentar, o cliente gosta de viagens, passeios. Então você não tem um mapa de adivinhação da estrutura de seu cliente. No entanto, você precisa ter todos esses dados desse cliente que está buscando
serviço na sua loja. Então, você tendo essas pontuações que aqui estou apresentando do perfil de seu cliente, você avança para toda aquela programação e aí entra os recursos da tecnologia. Vendas no Instagram. As vendas no Instagram, muito voltadas a cupons. Então, clientes que têm acesso ao Instagram, entra no Instagram da loja C&A, ganha cupons. Então, isso é uma oferta. Você está ofertando o cliente conhecer a loja antes de entrar. E quando o cliente entrar, você vai estar em campo e trazendo a realidade do cliente. Então, isso já faz parte aí da sua funcionalidade enquanto pessoa, funcionário, empregado. Bem, as vendas no Instagram e os cupons. Algumas pessoas que têm manejo com vendas têm a desmotivação de estar de frente funcionando com alguns recursos tecnológicos. No entanto, no mundo que estamos e avanços dentro das empresas, pensar em pró um meio ambiente sem poluição, os recursos da tecnologia primordial. Então, você com recurso de cupons não realiza vendas no Instagram, traz aquela desmotivação. Por isso, a realidade do cliente, quando você está em campo e o cliente está no espaço físico de sua loja. Há alguns clientes que têm um tempo livre, costuma comprar, e aí você não se sente com aquela desmotivação, e retirar na loja. O cliente entrou, quer retirar na loja a sua compra. Então, você já vai estar com outra preparação para a recepção desse cliente. Então, é necessário que você esteja inteirada tanto com a loja, equipe e suas vendas. Suas vendas virtuais, vendas de acordo com o contexto e a realidade dos clientes. Bem, então você compartilha visuais. Você escolhe o que é que eu posso melhorar para atingir uma meta numa data determinada e levantar minhas vendas. Trabalhando com visuais, aí você começa com os recursos tecnológicos, e aí, de novo, trazer o Instagram, Facebook, para você compartilhar visuais. Antes de organizar todo o material para você divulgar seu trabalho enquanto funcionária da loja C&A, você precisa escolher os visuais, os manequins, a aparência e estar aí por dentro de como funciona a moda, os estilos, né, dos funcionários e o que os funcionários também gostariam, no momento de uma venda, apresentar aos seus clientes. Então, você tem que estar nessa roda de conversa constante. Roda de conversa constante. Porque você sempre tem que estar trazendo possibilidades de vendas. Bem, estamos no mês de outubro, então vamos pensar em uma mídia digital, um marketing digital, sua influência digital,
trabalho também com marketing digital nas minhas redes sociais, com os recursos que tenho. Então, o marketing digital, que é bem popular e que abrange toda uma população de classes A, B, C, assim por diante, é o marketing do Black Friday. O Black Friday, né, traz todo um levantamento de uma equipe para que não foque no desconto. Muitos vendedores, muitos funcionários que estão dentro de uma loja têm esse manejo, têm esse manuseio de trabalho, desconto. E em muitos momentos não funciona. É uma venda, um aumentar de lucro ou um movimento dentro da loja. Então, é importante você pensar em datas e quais propostas você apresenta à sua equipe dentro da loja. Então, Black Friday é um movimento que não começou hoje, então todas as lojas aderem a esse movimento de Black Friday e chama todos os clientes em vias de mídias e divulgação digital. Bem, a Black Friday, diferente dos vendedores que aplicam desconto, trabalha com os cupons, que aí você está conversando com o cliente nas redes sociais e no mundo virtual e convidando o cliente ao contexto e à realidade dele. Então, Black Friday promove liquidação. A liquidação no mês de outubro, novembro e dezembro traz um balanço que e ainda tem muitas outras coisas para apresentar. Bem, continuando aqui com essa consultoria, loja C&A, é interessante você que está nesse trabalho, e falei de uma programação, perfil do cliente, e aí você já tem toda uma noção dos lugares e ocasiões que o cliente está, as visitas, viagens, passeios, o público do cliente, o público que você quer trabalhar, o público-alvo, né? É importante você ter alvo dentro dessa área. Então, você com o seu app funcional, eu estava avaliando esse app funcional de minha loja enquanto vendedora e me colocando no lugar dessa funcionalidade dentro da loja. Eu trouxe até outras funções dentro de uma função. O funcionário, o empregado, não é necessário estar determinado a viver o trabalho dentro de uma única função. Bem, quando falo de outras funções, eu não estou aqui desrespeitando as legislações de contrato, que no ato de contrato e admissão de um empregado traz a organização de uma única função. Então, o empregado não tem obrigação de cumprir a função de outro funcionário.
Eu não estou aqui nessa defesa. Bem, então, é importante nesse app funcional ter essa organização. E eu até anotei no meu caderno um item interessante, checklist de vendas. Você não precisa pensar no network, pensar no checklist de vendas. E aí retoma falar no perfil do cliente. E você com essa noção traz essa possibilidade de checklist. Checklist, vendas por links. Vendas por links é um meio de motivar e você chegar à sua meta. Vendas por links é muito voltado a estar na relação com o cliente e promovendo vendas à vista. Então, o cliente não tem outras possibilidades quando está nessa relação de vendas, vendedor, cliente e link. Tem muito as opções de pagamento voltada à vista. Então, por isso que o cliente tem todo esse movimentar, tanto do app funcional, quanto do trazer o cliente para um contexto e uma realidade que ele esteja numa loja física, esteja respirando o ambiente da loja e esteja pertencendo à loja com o clima, com o clima da loja. Então, é interessante quem está trabalhando com recursos tecnológicos pensar nas ações motivacionais dentro da equipe. O WhatsApp Business. O WhatsApp Business temos muitos recursos e que programa todo um trajeto do cliente, uma metragem, um padrão de cliente. Quando o cliente está na loja, não se sente num labirinto, né? E aí, quando eu falo labirinto, perdido. Alguns funcionários, ousadas, costumam promover dinâmicas com a equipe inserindo o cliente. Um exemplo, o cliente entrou na loja, o cliente está perdido dentro da loja, com tantas, muito bombardeado de modas. Todo momento o cliente tem uma informação de um modelo. Então o cliente se sente perdido dentro da loja e se encontra num labirinto. Bem, aí a gente já está entrando numa dinâmica. E a equipe funciona trazendo clientes. Então, cliente perdido, o cliente precisa de um direcionamento. Então, esse direcionamento é do empregado, da empregada, dos funcionários, do vendedor, vendedora. Então, você tem esse manuseio de direcionar o cliente, tirar ele desse labirinto e você, enquanto funcionário, ter essa loja nas suas mãos. A loja, o estoque, o provador, tem lá os provadores, tem os setores, os departamentos, a climatização da loja e o cliente se sentir pertencente à loja. Então, você traz o futuro das suas vendas. E voltando aí, o WhatsApp Business, né, tem todo aí esse apoio e uma programação desse cliente que está tendo a necessidade de comprar na sua loja. Bem, hoje, no mundo da tecnologia, os influenciadoras digitais, não é que acabaram os trabalhos, dos
famosos modelos, e tem toda uma hierarquia dos modelos, porque os modelos, né, gostam de estar naquela pirâmide em outros países. Então não é que acabou por conta dessa falácia de que os influenciadores digitais promovem tutorial e agora os modelos não estão mais aí, né, fazendo trabalho profissional de modas. Um trabalho com... até esqueci nesse momento. Mas voltando a essa apresentação de consultoria, e uma linguagem bem simples e popular, direcionando aí aos funcionários das vendas, o cliente, você tem que pensar qual cliente você quer receber. E aí eu falei do Black Friday, que é um movimento popular. E o cliente, você pensa, deixa uma dica, fidelizado. Cliente fidelizado. O que é um cliente fidelizado? É um cliente que gosta dessa marca C&A. É um cliente que é envolvido com a programação dessa marca. Então, a divulgação digital faz toda a diferença. Aí, né? A divulgação digital não é divulgação digital, porque eu estava falando em dinâmica e agora já estou na divulgação digital. Mas só concluindo aí, a dinâmica, essa dinâmica de movimentação do cliente que está na loja, está no labirinto e se percebe na loja, é direcionado a fazer suas escolhas. A dinâmica traz resultados. Então você não precisa, enquanto trabalhadora, que está lá naquele dia de rapidez, né, pensar num trabalho voltado a você estar na espera, na expectativa. Você tem esse poder de movimentar cliente e equipe. E aí eu deixo a dica aí dessa dinâmica. Depois posso enviar o material dessa apresentação e os links para esse treinamento online ganhar consistência durante sua jornada de trabalho. Então é interessante trabalhar com liquidação. Estamos aí há alguns dias, mês de dezembro. Após alguns dias, dezembro chegou, mês de dezembro está aí abrindo as portas para aquele momento de reflexão. E eu sempre, nos meus vídeos, converso sobre reflexão. Reflexão, final de ano, né, que traz aí tudo, família, par romântico. Então você precisa estar nesse movimento, né, de loja e ambiente, trazendo todas essas perguntas e respostas aí que estou mostrando, assim, família, par romântico, aí, o ambiente da loja, e tuas vendas, as perguntas e as respostas que você elabora durante seu processo de aprendizagem dentro de sua experiência enquanto empregado, empregada. Bem, retomo falar.
Roda de conversa com a equipe. É importante sempre estar movimentando a equipe. Quem manuseia vendas precisa ter em seu discurso, em seu marketing pessoal, a habilidade de propor marketing. Então, o marketing é uma das tuas ferramentas de trabalho. E vamos pensar no marketing, no campo de trabalho, contexto e realidade do cliente. E aí pensamos no Black Friday. Black Friday é um movimento automático. Por trás do Black Friday, temos os produtos, né, que trabalhamos, os cosméticos, as roupas, todas essas escolhas de roupas, modelos, toda uma equipe funcionando. Pensamos no assunto midiático, feminismo. Então, feminismo, e quando você está direcionando o cliente a um setor, você já está nesse movimento feminismo. Então, isso faz com que você promova o seu trabalho, traz reflexão à sua equipe e o cliente se encontrar num contexto e numa realidade atual. Mas todas essas coisas para o cliente realizar uma compra, bem, você precisa estar bem preparado para administrar a função, o trabalho que você está aí nessa admissão. Bem, o feminismo, combate à violência. Então você está pensando em um público feminino, masculino. Então tem todos essa organização. E o teu trabalho automático. Aí com esse jogo de cintura e com essas organização aí de loja e consultoria que estou apresentando com recurso online. Então, mais informações, conteúdos, deixo o link, treinamento online, material de apoio e escreve tua checklist enquanto empregado. E aí tem todo aí, né, os teus direitos aí, né, enquanto trabalhar na loja, C&A, e tem todo o teu contrato, uma formalização, e você precisa ter essa experiência e trazer o seu comportamento funcional, um comportamento operacional, e você tem que ter toda essa dinâmica, né, de escolha de setor, você estar por dentro do estoque da loja, você ter cliente na loja Bem, gente, é uma linguagem simples, popular, bem coloquial, bem para as pessoas que está aí nessa ansiedade, quando direcionado a acabar e tem toda aquela cumprição de metas, tarefas, renda, lucro, e precisa continuar nesse movimento de trabalho. Então você precisa aí, né, ter empatia com o cliente. Empatia é a chave do sucesso. Não quero falar aqui
no lugar de uma coache, né? Mas fico aí com essa dívida, final de ano, mês de dezembro, para fechar aí com chave de sucesso, uma palestra coache, sobretudo empatia. Então, cliente entrou na loja. O cliente é uma celebridade. Nossa, que exagero! O cliente é uma celebridade. Você precisa vender. Você precisa mostrar seu trabalho. Você quer ganhar aquele dinheiro extra, aquela mudança de categoria. Mas assim, falando de um jeito bem simples, você trata teu cliente feito uma celebridade. O cliente entrou na loja, o nome do cliente. Então, trata o cliente por nome. Qual é o teu nome? Então, você, quando estiver direcionando o seu cliente, não esquece do nome do cliente. Fala o nome do cliente. Mostra que ele é uma celebridade, que ele precisa de looks. Então, teu cliente já vem de uma programação virtual, de uma loja funcional, programação virtual. Modelo nas lojas. Aí, modelo nas lojas. E você, enquanto funcionário e trabalha em equipe, precisa movimentar quando o cliente está em loja. Então, você está aparente? Qual look que você está? Quais os looks dos seus amigos e colaboradores de trabalho? Colaboradoras, quais as maquiagens, quais os adereços que estão sendo apresentados ali. Então, todo esse jogo visual faz parte desse movimento de trabalho das vendas. Por isso, você precisa provocar emoções no cliente. Quando você estiver fechando, as vendas. Então, você precisa provocar as emoções, e tem todo o trabalho com a equipe, e você desenvolvendo aí todo esse potencial enquanto colaborador. Portanto, o desenvolvimento humano e o clima organizacional, todo o processo de trabalho deve estar presente. Então, direciona teu cliente, elogia teu cliente, deixa o cliente fazer parte da loja. Pergunta se o cliente quer fazer avaliação de crédito, mesmo se o cliente estiver negativado. Você pergunta. Você sempre está se posicionando, mostrando ao cliente que ele tem possibilidade de sair com uma mercadoria de dentro da loja. Portanto, espero ter deixado claro essa consultoria C&A. Uma boa noite.